Glória a Deus. Glória a Jesus. O Senhor é bom. Ei. Testando. Pode começar, pai. Pode começar. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estamos mais uma vez reunidos para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Nessa noite, com alegria, eu quero compartilhar aqui Salmo 135. Ei, a paz. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 135. Glória a Deus. Louvem o nome do Senhor, louvem-no, servos do Senhor. Vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa do nosso Deus, louvem ao Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois ele é amável. Porque o Senhor escolheu a Jacó e a Israel como seu tesouro pessoal. E na verdade, sei que o Senhor é grande e que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. E o Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, e nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia relâmpagos, acompanha a chuva e faz que o vento saia dos seus depósitos. Esse salmo, ele fala muito da soberania, da imponência de Deus, da sua majestade. E o que nós podemos aqui dizer então, a não ser que é bom que nós venhamos a glorificá-lo, exaltá-lo, engrandecer o teu nome. E eu convido você nesse momento, nesse tempo que nós vamos passar aqui, nós possamos adorar o Senhor, amém? Que nós possamos aqui exaltar o nome dele. Você que pode, fique sobre os seus pés e vamos adorá-lo em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, Pai. Nós queremos aqui apresentar ao Senhor este culto, que esta noite nós possamos alcançar o teu coração, que nós possamos aqui, ó Pai, louvar o Senhor, te exaltar, que o Senhor, Pai, possa estar no nosso meio. Toca o coração de cada um de nós, que nenhum de nós venhamos sair daqui nessa noite como entramos, mas que nós venhamos ser tocados pela tua glória. Nós abençoamos todos que estão dentro desse templo agora, a receber o teu Espírito, em nome de Jesus. Aleluia. Pode aumentar mais. Aleluia, glória a Deus. Senhor, assim como foi dito nessa oração, nós queremos te entregar o nosso melhor essa noite. Nós queremos te entregar o nosso coração, a nossa alma, Pai. Tudo que nós temos está em Ti, meu Pai. Tudo que nós temos pertence a Ti, Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és. Levante as suas mãos e diga: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nós queremos, meu Pai, nesse momento, meu Pai, dizer que o Senhor é digno e único, meu Pai. Tu és o único digno de tudo, meu Pai, digno de todo poder, toda adoração, meu Pai. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: tu és digno de tudo.
Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo, Tu és Senhor, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra. Diga isso. Seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos.
voz e diga: poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, oh, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Nós ansiamos, poderoso Deus. Coloque a sua voz nisso e diga: poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Levante a sua voz e diga isso. Poderoso Deus, a minha alma anseia. Poderoso Deus, tu és poderoso. Poderoso Deus, a minha alma anseia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor.
Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Nesse mesmo espírito, feche seus olhos e eu quero te direcionar você a orar pela sua casa, pela sua família, que nós venhamos tirar uns minutinhos agora de intercessão pela nossa casa, que você possa orar pela sua família, que você possa orar para aqueles que são preciosos para você. Então levante um clamor, meu irmão, juntamente comigo pela sua casa. Amém? Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos. Pai, nós queremos te engrandecer, Pai, enaltecer o teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Pai, primeiramente pela oportunidade de nós estarmos aqui, Pai, neste lugar, juntos, ó Pai, para te adorar, para te glorificar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos apresentar a nossa casa, nós queremos apresentar a nossa família, nós queremos apresentar, Pai, para o Senhor aqueles que são mais preciosos para nós, aqueles, ó Pai, que têm valor sentimental, aqueles que têm um afeto, ó Pai, na nossa casa, na nossa família, nós colocamos diante do Senhor, Pai. E desde já, Pai, pedimos ao Senhor que entre com providência, ó Pai, sejam elas físicas ou espirituais, sejam elas, ó Pai, emocionais, que o Senhor possa entrar com providência, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor possa quebrar todas as barreiras, para que o Senhor possa quebrar toda palavra contrária, toda maldição, todo intento de Satanás, ó Pai, contra a nossa casa, contra a nossa família. Nós repreendemos no nome de Jesus tudo aquilo, ó Pai, que o inferno tem tentado, ó Pai, paralisar a nossa casa, tentando paralisar a nossa alegria, tentando paralisar, ó Pai, a nossa paz, tentando tirar de nós, ó Pai, a alegria de estar na Tua presença. Nós repreendemos no nome de Jesus. Pai, eu oro para que cada pessoa que aqui está, Pai, receba uma resposta do Senhor na casa, na família, Pai. Aqueles que precisam de uma cura, Pai, seja para ela mesma ou seja para um familiar, que o Senhor entra com providência agora. Pai, nós declaramos cura, nós declaramos renovação, nós declaramos o nome de Jesus, ó Pai, a alegria da salvação. Nós, ó Pai, profetizamos o nome de Jesus, ó Pai, a restauração nas casas, que o Senhor possa entrar, ó Pai, com restauração, Pai, nas famílias, aquele laço, ó Pai, que talvez foi quebrado por uma briga, Pai, mas que Satanás pegou aquilo e fez um monte, ó Pai, dessa discussão. Nós repreendemos toda palavra contrária, ó Pai, contra essas causas, em nome de Jesus. Que a Tua presença, ó Pai, venha nos conduzir, que a Tua palavra venha, ó Pai, nos fortalecer, que o Teu Espírito, ó Pai, venha nos conduzir a um lugar, ó Pai, de intercessão pela nossa casa e pela nossa família. É por isso, ó Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar, Pai, cada pessoa que está aqui, representando a sua casa, representando, ó Pai, a sua família. E por isso, ó Pai, eu peço, entra com providência sobre cada área da vida deles, em o nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, e apresentamos e consagramos a nossa casa diante do Senhor. Nós, ó Pai, colocamos a nossa família diante do Senhor. Pai, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor nos conhece melhor do que qualquer um, Pai. E o Senhor sabe a intenção da nossa oração e do nosso coração. E por isso nós apresentamos e consagramos a nossa casa e a nossa família diante do Senhor. Pai, eu declaro que vai haver alegria. Eu declaro que vai haver paz na nossa casa. Eu declaro que vai haver prosperidade na nossa casa. Eu declaro, Pai, que vai haver, Pai, salvação na nossa casa, em o nome de Jesus. E nós oramos, ó Pai, e colocamos diante do Senhor, porque nós sabemos que quando está em Suas mãos nós podemos descansar, Pai. E é o que nós oramos e te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, desse mesmo Espírito, eu quero que vocês recebam a nossa pastora Solange, que estará trazendo a nossa palavra hoje. Amém? Eita glória! Meus irmãos, estenda as suas mãos sobre a vida dela, abençoe ela. Ela já é mais que abençoada, mas nós como igreja queremos abençoar ela cada vez mais, amém?
Pai, nós te agradecemos pela vida da pastora Solange, pela tua filha, pela tua serva, que se disponibilizou, Pai, estar aqui, oh, Pai, sendo boca do Senhor, se disponibilizou, Pai, para estar aqui trazendo uma palavra vinda da sua parte, Pai. E por isso, no nome de Jesus, nós oramos pela vida da pastora Solange e declaramos, ó Pai, que ela seja uma porta-voz do Senhor nessa noite, ó Pai. Que o que ela falar seja diretamente inspirado e direcionado pelo Espírito Santo. E que a palavra de hoje venha tocar o coração da tua igreja, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vocês estão bem? Amém. Senhor é muito bom, né, irmãos? Mas, contudo, aquilo que o Senhor tem a fazer para cada um de nós nessa noite, que o Senhor possa falar tremendamente em nossos corações, amém? Gostaria que a amada igreja abrisse a palavra do Senhor, que se encontra em Lucas 15, a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, fala assim a palavra do Senhor. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Foi para uma região distante e lá despediu-se dos seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda a região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens das alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu mesmo, porém, a caminho e voltarei para o meu pai. E direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E a seguir, levantou-se e foi para com seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou-o e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao teu servo: Depressa, traga a melhor roupa, vista nele. Coloquei um anel em seu dedo e calça os seus pés. Tragam o novilho gordo, matem-o. Vamos fazer uma festa e alegrarmos, pois este meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu músicas e dança. Então chamou um dos teus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este disse e respondeu: Seu irmão voltou, seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu, insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para que eu venha festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com prostituta, mata um novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tem é seu. Mas nós tínhamos o que celebrar a volta do teu irmão, e alegrarmos porque ele estava morto
e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu estava meditando na palavra de Deus, pedindo ao Senhor, que me desse uma palavra para mim estar trazendo para a igreja. E esses dias o Senhor tem falado muito comigo de aliança. E eu, meditando nessa palavra, eu falei: Senhor, o Senhor já falou comigo várias vezes nessa palavra, e hoje o Senhor me traz uma aliança. Aí o Senhor ia falando no meu coração que essa passagem fala de uma aliança do Pai, uma aliança de amor incondicional, uma aliança de restauração, onde o Pai acolhe o filho que se arrependeu, né? O Pai lhe devolve a dignidade que ele tinha perdido, né? Quando ele se afasta de Cristo, quando ele se afasta da casa do Pai. Porque eu gosto de sempre fazer um resumo daquilo que eu li. E aqui a palavra fala que este homem tinha 2 filhos, um mais novo, um mais velho. O mais novo insistiu muito tempo com esse pai, para que esse pai pudesse lhe dar a parte da sua herança. E assim que esse jovem todos os dias estava ali, né, cobrando do seu pai, chegou um dia que ele foi e deu essa parte para ele. E essa parte que pertencia a esse jovem pegou e saiu por mundo afora. E ali ele teve, os seus prazeres, gastou com o que ele queria, fez o que queria, e chegou a um ponto que acabou o dinheiro. E quando acaba esse dinheiro, e aí naquela região vem uma grande fome, ele não estava encontrando um serviço digno. O único serviço que ele encontra é cuidar dos porcos. E ali, quando ele estava cuidando dos porcos, ele se deparou com uma situação de humilhação. E ele lhe lembrou que seu pai, lá na casa do seu pai, ele tinha regalias que nem os servos do pai dele comiam o que ele estava comendo. E ali ele fala assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá na casa do meu pai, quando eu voltar, eu não vou voltar como filho, eu vou voltar como servo. Vou pedir meu pai para me aceitar como servo, não como filho. E quando ele está ali a caminho, refletindo na sua vida, e o seu pai tinha vista, e ele vai ali correndo, né? O pai vai correndo a esse filho, o abraça, recebe de todo o coração e fala para o teu servo, né, que ele fosse tomar um banho, que trocasse a sua roupa, trocasse suas vestimentas, e colocou um anel no seu dedo, e ali manda fazer uma grande festa para esse jovem. Mas tinha um filho mais velho, que estava ali trabalhando lado a lado com seu pai, e ele nunca tinha ganhado uma festa como este jovem. Mas mesmo assim, o seu pai foi explicando para ele, porque tudo que ele tinha era dele. Tudo que estava ali, ele podia usufruir da forma que ele queria. Mas esse jovem, ele tinha ficado muito tempo sem dar notícia, muito tempo sem saber se ele estava vivo, se ele estava morto. E aquele momento ali, ele estava celebrando a vida desse jovem. E quando eu meditava a palavra do Senhor, aí aqui o Espírito Santo de Deus falava comigo que o Pai lhe devolveu a dignidade que ele tinha perdido quando ele afastou. Irmãos, quantas das vezes, né, tem pessoas que estão na casa de Deus, sai da presença do Senhor, achando que lá fora vai encontrar coisas maravilhosas, que vai ter uma vida abundante, que vai ter uma vida de alegria. Até que por um momento eles podem até encontrar, mas depois vem aquela solidão, vem aquela angústia, porque sempre vai estar faltando alguma coisa. E quando nós estamos na presença do Senhor, irmãos, por mais dificuldade que nós passamos, nós temos uma convicção de um preenchimento grande dentro do nosso coração.
que é a presença do Senhor. Nós sabemos que nós estamos passando dificuldades, problemas, sim, mas nós sabemos que nós temos um Pai que zela, que Ele está vendo e que na hora certa Ele vai trazer para nós a solução daquele problema. E aqui Ele mostra, né, que a verdadeira aliança não está no mérito, mas sim na graça. Irmãos, nós não vamos conseguir nada com os nossos méritos se não for com a graça de Deus. Se o Senhor assim não olhar para nós com sua misericórdia, irmãos, nós não vamos conseguir. Porque às vezes nós lutamos tanto com a força do nosso braço e nós não conseguimos sair do mesmo lugar. Nós continuamos no mesmo lugar, nós continuamos com as mesmas situações, com as mesmas guerras, com as mesmas lutas. Mas quando nós colocamos, né, o Senhor no lugar de honra, as coisas vão fluindo, né? E eu também deparei com alguns pontos que nos levam à aliança. Houve aqui uma quebra da aliança quando esse filho, ele quis a sua parte da sua herança. Esse filho atormentou tanto seu pai até ele conseguir a parte da sua herança. E esse jovem ali, ele queria sentir liberdade longe do pai. Ele queria sentir liberdade longe da família. Muitas das vezes, amado, nós achamos que o pai da gente é um empecilho na nossa vida. Achamos que os pais estão controlando, os pais querem determinar as funções para nós. E a gente não aceita. E aí vem esse confronto entre nós, né, a nossa vontade e a vontade do Pai. E quando a gente busca a nossa liberdade, nossos prazeres longe do Pai, nós vamos lidar com essa situação. Esse jovem, por um momento, ele se sentiu livre, ele se sentiu realizado, longe dos olhares do seu pai, longe das críticas do seu pai. Mas ele, irmãos, ali encontrou amigos, enquanto ele podia servir, enquanto ele podia pagar, enquanto ele podia proporcionar alguma coisa, ele ali encontrou pessoas para estar do lado dele, apoiando ele. Mas na hora que acabou a oportunidade, ele ficou sozinho, ele ficou só, ele ficou ali, só ele e as suas dificuldades. Muitas das vezes nós queremos sair diante dos olhos do Pai, porque nós achamos que estamos sufocados, achamos que nós não estamos vivendo aquilo que a gente deveria viver, aquilo que a gente tem de merecimento para viver. Mas, irmãos, esse desejo, esse egoísmo nosso de querer viver a nossa vontade, não a vontade do Senhor, nos leva a viver um vazio, nos leva a viver um abandono que esse jovem encontrou. Enquanto ele estava proporcionando, ele estava rodeado de pessoas. Mas o momento que ele não tinha como proporcionar nada, as pessoas afastam. Assim é conosco também, irmãos. Quando são as pessoas que achegam até nós, porque nós podemos proporcionar algo para elas. Mas quando, irmãos, aquilo ali já satisfez aquela pessoa, que aquilo ali já não está mais, o que a gente está oferecendo não faz mais importância para ela, a primeira coisa que a pessoa faz é te largar de lado. Mas o Pai não faz isso, meu irmão. O Pai, ele está sempre com os braços abertos. O Pai está sempre com o braço aberto, com seus ouvidos a ouvir aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Né? Aqui, esse jovem, ele cai no arrependimento. Quando ele se viu naquela situação ali, de miséria total, de abandono, que ele olhava para um lado, ele via os porcos, ele olhava para o outro, ele via a comida que os porcos tinham e ele também estava comendo daquela comida.
Irmão, quantos são as vezes que o Senhor tem preparado uma mesa diante de você e você está reclamando, você não está valorizando aquilo que o Senhor tem proporcionado para você. Irmão, todos os dias o Senhor prepara uma mesa. Basta nós querermos assentar nessa mesa e nos alimentarmos daquilo que o Senhor tem para nós, ou nós vamos virar as costas como esse jovem fez e saiu por aí achando que lá fora tinha coisas melhores. Quantas são as pessoas, irmãos, que tinha, um cargo de destaque e hoje em dia não tem mais nada? Porque, irmão, deixou a vaidade, deixou os seus prazeres falarem mais alto. Mas o Senhor, nessa noite, Ele está nos chamando para a gente sentar à mesa. Não para nós ficarmos comendo as migalhas que caem da mesa. Porque o Senhor tem um banquete para nós. E aqui fala, irmãos, que esse jovem arrependido, ele fala: vou estar com meu pai. Quando eu chegar diante do meu pai, eu vou pedir ele que me aceita como servo, não mais como filho. Por quê, irmãos? Porque esse jovem sentiu-se envergonhado. Esse jovem sentiu ali, sabe, tão se arrependido daquilo que ele tinha feito, porque ele tinha tudo. Ele tinha tudo e ele não queria mais aquilo. Muitas das vezes, amado, nós não valorizamos aquilo que nós temos. Nós queremos valorizar coisas que estão lá fora. E muitas dessas coisas que estão lá fora, amados, não é para você viver. Porque o Senhor tem algo melhor. O Senhor tem algo preparado para você que é muito melhor do que você sonhou, que você planejou. Quantas das vezes nós, na nossa vida, acontece algo que a gente nem está esperando. Às vezes vem uma pessoa te abençoa com algo que você não estava esperando. Às vezes é uma porta que abre que você não estava esperando. Às vezes o Senhor, amado, te traz um conhecimento que você nem imaginava que você tinha. Às vezes o Senhor vai te usar para falar com uma pessoa que chega até você e que você nunca imaginou de falar aquilo para aquela pessoa, e você fala: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Porque, irmãos, quando nós aceitamos a vontade do Pai, Ele vem restaurando essa aliança. Esse pai vê o filho de longe e corre ao seu encontro. Aqui o irmão, aqui quando esse pai faz isso aqui naquela época era vergonhoso, era um ato vergonhoso, um filho desobedecer um pai, abandonar uma família e voltar para casa, Mas esse pai não olhou com esse olhar de vergonha, mas sim, ele olhou com um olhar de amor, E assim que o Senhor faz conosco, irmão. Muitas das vezes nós deixamos de servir ao Senhor, muitas das vezes nós pecamos, muitas vezes nós erramos, seja com Deus, seja com as pessoas, e a gente não tem a coragem de reconhecer que somos nós que somos errados, fomos nós que erramos, e o Senhor quer que nós reconhecemos isso. Não é vergonha, irmão, você reconhecer que você errou. Não é vergonha, irmãos, você não acertar o tempo todo. Não é que a gente é perfeito. Se a gente fosse uma pessoa perfeita, a gente não estaria mais aqui. A gente já estaria na glória do Senhor, Se nós ainda estamos aqui, porque temos um processo a passar. Temos um processo, irmãos, que nós ainda precisamos passar. Porque, irmão, não é tudo como nós queremos, não é tudo como nós planejamos. Às vezes, aquilo que nós planejamos não é a vontade do Senhor.
e não vai sair do jeito que você quer, e aí vem as frustrações. E nessas frustrações, irmãos, que acontece de você abandonar a presença do Senhor, sair da casa do Pai. Mas quando nós, irmãos, temos, essa convicção, essa aliança com o Senhor, nós continuamos o processo. Nós continuamos passando pelo processo, seja ele brando, seja ele dolorido, mas nós conseguimos passar, irmãos. Esse pai não julgou. Esse pai, quando viu o seu filho daquela maneira, poderia chegar e falar: o que você está fazendo aqui? Eu não quero você aqui mais. Você abandonou sua casa, você não deu mais satisfação. Mas esse pai não fez isso. Esse pai o abraçou do jeito que ele estava, sujo, descalço. E ali o abraçou, acolheu e ainda fala para os seus servos: leve-o, que ele toma um banho, que ele veste roupas limpas, que ele calça uma sandália e ainda, meu irmão, coloca um anel de honra no seu dedo. É assim que o Senhor faz, irmãos. É assim que o Senhor quer fazer com cada um de nós. Então, irmão, não pensa você, porque você pecou, porque você desobedeceu, que você tem que sair da presença do Senhor. Aí sim que você tem que permanecer na presença de Deus. É aí, irmão, que quando você está se sentindo humilhado, está se sentindo afastado, é aí, irmãos, que você tem que chegar mais perto do Pai. E aqui, irmãos, eu consegui identificar alguns símbolos de restauração de uma aliança. O anel simboliza autoridade, pertencimento. Aqui ele restaura a sua posição de herdeiro, Quando o pai pega um anel, coloca um anel no seu dedo, ali o pai está falando para aquele jovem assim: olha, você está voltando a ser um filho do Pai. Você está voltando a ser um herdeiro na minha casa. Então, irmãos, você nunca esqueça que você tem um anel no seu dedo. E que esse anel, você precisa honrar ele. Porque ele é um sinal de autoridade e pertencimento. Pertencimento no qual ele fala que você é um herdeiro. Em Gênesis 41, 42 diz assim: tirou o faraó o anel de sua mão e pôs na mão de José, e fez vestir vestido de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Irmãos, imagina você, o Senhor colocando um anel como aliança no seu dedo. Esse anel, irmão, não é um anel qualquer. Esse anel, amado, é um anel de autoridade. Cada um de nós, irmãos, temos autoridade para determinar, para declarar as suas bênçãos. Declarar aquilo, amado, que você tem almejado. Não pensa você, irmão, que é só os pastores que têm essa autoridade. O Senhor deu autoridade para cada um de nós. Basta que você creia, basta que você ali dobre o seu joelho e fala com Deus com convicção. Não tenha medo de falar, não tenha medo de profetizar aquilo que você quer na sua vida. Também fala de uma túnica. A túnica é uma veste nova, tirando a vergonha e a sujeira do passado. Irmão, quando o Senhor coloca uma túnica sobre nós, uma veste nova, quando nós aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós nos arrependemos de verdade, irmão, o Senhor troca essas vestes em nós. E aí essas vestes, amado, ela se torna limpa. Ela te traz uma nova identidade para você, para que você venha ter novamente essa herança, que você já tem essa promessa na sua vida. A sandália, irmãos, ela simboliza
que ele não era mais escravo. Irmãos, o Senhor não tem nos chamado como escravos. O Senhor tem chamado nós como herdeiros. Ele tem chamado nós, irmão, para nós viver o sobrenatural. Mas muitas pessoas, amado, querem se sentir como uma cauda. Quer se sentir, irmãos, inferior. Tem pessoas, irmão, acha que ficar de cabeça baixa, se achando a pessoa mais inferior do mundo. Ah, eu sou um coitadinho. Ah, para mim nada acontece. Aí acha que o Senhor vai estar com o olhar voltado mais para Ele. O Senhor não tem isso para nós, irmãos. O Senhor chamou, são pessoas corajosas. O Senhor nos chamou pessoas de meio termos, não. Ou você serve ou você não serve o Senhor. Ou você crê em Deus ou você não crê no Senhor. Nós temos que ter essa convicção de servir o Senhor, de sermos livres diante do Senhor. Nós não somos mais escravos, irmãos. O Senhor já rasgou esse véu de cima e embaixo para que nós possamos ter esse livre acesso a Ele. E muitas das vezes, amados, somos nós mesmos que limitamos. Somos nós que trazemos essa limitação. Imagina se esse jovem pensasse: agora eu vou ter que continuar aqui cuidando desses porcos, comendo dessa lavagem, porque eu não tenho mais solução, porque eu não tenho mais família. Eu abri mão da minha família não vai mais me receber. Mas quando ele lembra que na casa do Pai ele tinha de tudo, ele era acolhido, ele era amado. Esse jovem amado, ele se arrepende do fundo do seu coração. Ele fala: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá até os empregados do meu pai comem melhor do que eu. Ele tem uma vida melhor do que eu. Quantas pessoas, amados, aí fora, que largam a casa do seu pai, estão aí vivendo hoje como um mendigo na rua, porque abriu mão da sua família, porque abriu mão, irmão, de uma correção de um pai, porque abriu mão de uma correção de uma mãe, porque não aceitava ser corrigido, porque ele era o convicto das suas convicções. Aqui fala do filho mais velho, um orgulho. Ele poderia, quando ele viu, ele estava vindo lá da labuta dele, que ele viu, chegou perto da sua casa e viu aquela festividade lá, ele não se alegrou, ele foi revoltado. Eu estava trabalhando, meu irmão que pegou tudo, saiu, gastou tudo, chega aqui, meu pai faz uma festa. E eu que estou aqui todos os dias com meu pai, o meu pai nunca me ofereceu nada. Esse homem, esse jovem, ele não percebia que ele tinha tudo. E tudo que estava ali era dele. Tudo que o pai dele tinha era dele. Se ele quisesse fazer uma festa, por que ele não pediu o pai que fizesse uma festa para ele? Para ele chamar os seus amigos? Mas não. Ele ali, irmão, a figura deste jovem mostra aquelas pessoas que estão servindo ao Senhor por obrigação. Sabe aquelas pessoas que estão servindo ao Senhor por obrigação, por uma recompensa? Porque eu vou fazer isso porque eu sei que Deus vai me dar algo em troca. Eu vou fazer isso aqui porque o pastor está mandando eu fazer. Eu estou fazendo isso porque o meu líder falou que eu tenho que fazer. Eu vou lá na igreja hoje porque se eu não for, eu vou ser chamada a atenção. Esse jovem, ele não entendia o que Deus estava fazendo. Ele não entendia a vontade do Pai. Ele estava ali só vendo as suas próprias vontades. Por quê?
ele não se alegrou com o seu irmão que estava perdido, que podia estar morto. Ele não se alegrou com o seu pai quando viu o seu irmão ali vivo. Ali o pai não estava celebrando aquele jovem, estava celebrando a vida daquele jovem, porque estava perdido, porque estava morto lá fora. Quantas são as pessoas que estão mortas, irmão, porque já abandonaram a presença de Deus? Quantas são as pessoas que estão mortas, irmãos, porque não ouvem mais a voz do Senhor? Quantas são as pessoas que já estão mortas, irmãos, porque não dá liberdade ao Espírito Santo de expressar, de movimentar? Quantas pessoas estão cegas, irmãos, porque não conseguem enxergar um palmo na frente do seu nariz, se não for os seus prazeres, se não forem as suas vontades, se não for do seu jeito, do meu jeito, se não for da minha vontade, não vai acontecer. Porque muitas pessoas, irmãos, estão aí andando de cabisbaixo, porque não ouvem mais a voz do Espírito Santo. E quando nós nos afastamos, irmãos, da presença de Deus, porque nós achamos que nós precisamos de um tempo, porque quando somos nós, irmão, que nós afastamos, porque nós estamos angustiados, lutando contra as nossas guerras. Mas imagine, irmãos, um soldado no meio de uma guerra falar assim: eu não vou lutar não, porque eu estou cansado. Eu não vou lutar não, porque hoje não estou bem. Eu não vou lutar hoje não, porque eu vou ficar aqui, assistindo uma televisão. Vou entrar na internet, vou jogar um joguinho. E aí, irmão, Satanás está lutando. Satanás está ali atacando, está ali jogando as suas setas, a seta de desânimo, a seta de falta de amor, de inferioridade, de desânimo. E quando você vê, irmão, você já está morto. Você já está morto, sem força para poder levantar, para poder continuar. Irmão, nós falamos que jorra águas vivas do trono do Senhor. Mas nós não queremos beber dessa água. Nós sabemos que o Senhor prepara uma mesa diante de nós todos os dias, mas nós não queremos comer do banquete que o Senhor tem feito, mas queremos comer da comida dos porcos. Quantas das vezes, amados, nós sabemos que sem Deus nós não somos nada, que com Ele está difícil, sem Ele piorou. Quantas das vezes, irmãos, nós fazemos como esse jovem, viramos as costas para a nossa família, viramos as costas para as coisas de Deus, porque nós achamos que lá fora tem coisas melhores. E o Senhor já preparou a família que você tem, irmão. Foi Ele que sonhou para você. Ela pode não ser a melhor família que você imaginou, que tem muitas famílias, irmão, que vivem de fachada, porque toda família tem uma indiferença, toda família passa uma dificuldade, mas tem família que vive de aparência. E às vezes nós queremos viver a realidade daquela família, mas às vezes, irmão, aquela família, a realidade dela é pior do que a da sua casa. Quantas das vezes, amado, nós conversamos com pessoas que estão com um sorriso até aqui, mas quando ela consegue abrir o seu coração, a família está toda destruída. E a nossa família às vezes só tem um probleminha tão pequenininho, e nós ficamos lamentando diante do Senhor. Esse jovem tinha tudo. Ele tinha tudo. Mas para ele não estava bom. E que ele quis fazer? Largar a família.
Mas quando o Senhor, amado, tem uma aliança, quando o Senhor tem uma aliança, amado, Ele faz essa aliança confrontar com as nossas atitudes, confrontar com as nossas vontades. E aí, amados, vem aí o envolvimento da misericórdia de Deus. Só a misericórdia do Senhor que vai fazer você enxergar a verdadeira aliança que você tem com Ele. Só o Senhor, amado, vai convencer você do seu erro, do seu pecado. Porque não adiantou o pai falar para aquele filho que ainda não era o momento ele desfrutar da aliança ou da sua herança. Mas ele queria, de todos os jeitos. O pai quis proteger. Quantas das vezes nós queremos proteger os nossos filhos, para que os nossos filhos não venham a passar as mesmas dificuldades que nós passamos, as mesmas humilhações, os mesmos desafios. Mas chega um ponto, irmãos, que nós temos que deixar, porque os filhos também precisam crescer. Os filhos também precisam saber lidar como você tem lidado até hoje com as suas dificuldades, com seus desafios. Porque, irmãos, enquanto nós estivermos neste mundo, nós vamos ter aflição. Nós vamos deixar de guerrear as nossas guerras só quando nós formos para a glória. Então, irmãos, com essa parábola, né, aqui que nós acabamos de ler, a gente ensina a cada um de nós uma aliança baseada em amor, em perdão e não em méritos. Quando nós arrependemos, Deus, como Pai, restaura a nossa dignidade, a nossa identidade em Cristo, nos dando autoridade em um lugar na sua casa, pronto para celebrar o nosso retorno como filho e com o selo de uma nova aliança eterna com Ele. Então, irmãos, quando eu meditava nessa palavra, o Senhor falava forte no meu coração, que o Senhor já nos deu uma aliança. E essa aliança que Ele fez conosco, irmão, ela só vai se quebrar se você quiser. Essa aliança só vai ser desfeita se você quiser. Porque o Senhor continua ainda com a sua palavra de pé. Porque se não fosse assim, irmãos, as promessas que Ele te prometeu, se o Senhor não for cumprir, Ele não teria te falado para você. Se Ele não fosse cumprir todas as palavras que Ele profetizou sobre a sua vida, irmãos, vocês hoje não estariam aqui. Vocês não conseguiriam suportar o que você já suportou. Cada um de nós, amados, já passamos lutas, já passamos dificuldades. Cada um de nós, irmãos, seja no ministério, seja na família, seja no trabalho, seja com familiares, né? Que a gente tem a nossa família e tem os nossos familiares. Nós passamos lutas, irmãos, mas em todas elas o Senhor tem nos dado vitória. Em todas elas o Senhor tem nos honrado. Em cada uma dessas lutas, irmão, você tem celebrado, nem que seja uma. Nem que seja uma das suas lutas você tem celebrado. Às vezes você fala assim: ai, o Senhor não está me ouvindo. Eu tenho pedido, eu tenho colocado, eu tenho pagado um preço, e o Senhor ainda não me respondeu nenhuma. Ô, irmão, às vezes você está fixada só em uma. É aquela mais difícil, aquela que você tem aí com ansiedade, pedido com ansiedade.
Mas nós também sabemos que o Senhor não trabalha na ansiedade. Aí o Senhor está trabalhando em outras áreas e você não está conseguindo ver porque você está ansiosa com aquela. O seu coração está voltado só para aquela e as outras que o Senhor já realizou. Você tem sido grata ou você tem feito como este filho pródigo que largou, virou as costas e não viu mais? Então, irmãos, com essa passagem, com essa parábola dessa noite, eu quero que os irmãos nunca esqueçam que você tem uma aliança com o Senhor. E que essa aliança que Deus fez com você, independentemente, irmão, de você estar forte, de você estar ali, irmãos, se você está forte, se você está fraco, ou se você pecou, você está sujo, o Senhor está te chamando para chegar perto dEle, para você ficar mais e mais perto dEle, porque Ele quer celebrar todos os dias sua vida diante dEle. Ele quer celebrar os seus sonhos, Ele quer celebrar as suas vontades. E muitas das vezes, amados, nós não enxergamos. Muitas das vezes o Senhor quer que nós sejamos herdeiros, e nós queremos, amado, ficar comendo as migalhas. Então nessa noite, irmão, eu espero que essa palavra te faça refletir, te faz você se chegar mais perto do Senhor. Que essa palavra nessa noite do filho pródigo, eu sei que vocês já escutaram elas de várias maneiras, mas o Senhor quer falar que quando Ele tem uma aliança com a pessoa não fica como escravo, ela fica como um herdeiro. Amém? Eu gostaria de estar orando com a igreja. Amém? Irmão, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que cada dia mais nós possamos renovarmos a nossa aliança com Ele. Amém? Grandioso Deus e soberano Pai, Deus santo, Deus querido, neste momento juntamente com a igreja do Senhor, Pai, queremos, Pai, pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor renova cada dia mais a sua aliança conosco. Pai, não deixa, Senhor, que a aliança, Senhor, venha a ser quebrada. Senhor, que a aliança qual o Senhor, Pai, tem colocado, Senhor, o anel que o Senhor tem colocado no nosso dedo, Senhor, nós possamos lembrar, Senhor, que esse anel, Senhor, o anel de autoridade que o Senhor nos deu diante das nossas dificuldades, diante de nossas lutas, diante das afrontas de Satanás, Senhor, contra as nossas vidas, nossa casa, contra os nossos sonhos, nossos projetos. Senhor, que o Senhor vai nessa noite, Senhor, de encontro, Senhor, aquele problema, Pai, que nós, Pai, estamos com dificuldade, Senhor, de alcançar, de resolver. Espírito Santo de Deus, peço, Senhor, entra, Senhor, por solução. Senhor, quebra, Senhor, toda maldição paterna, toda maldição materna. Vai quebrando aí toda maldição genética. Quebra, Senhor Jesus, tudo aquilo que o inimigo tem trazido nos nossos corações. Senhor, sela a nossa mente. Pai, blinda, Senhor, o nosso coração. Espírito Santo de Deus, não nos deixa confundido, não nos deixa enganado, não nos deixa, Senhor, ficar, Senhor, a mendigar, Senhor. Espírito Santo de Deus, pedimos ao Senhor, Pai, que nessa noite, Pai, nós possamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Queime as carroças e eu afundei meus barcos no cais. Aleluia, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada, Senhor, por cada oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai. Oportunidade, Senhor, Pai, de poder te adorar, te glorificar.
Oportunidade, Senhor, de estar mais uma vez na casa do Pai. Obrigada, Senhor, que mais uma vez, Senhor, nós possamos assentar à Tua mesa. Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Senhor, Pai, porque cada dia, Senhor, nós sabemos, meu Pai, que nós somos herdeiros do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, palavra abençoada, né? Como precisávamos ouvir essa palavra. Eu quero nessa noite convidar os irmãos. Nós estaremos sexta, sábado e domingo comemorando o aniversário da igreja. Nós estamos completando 5 anos diante do Senhor. Tem 5 anos que o Senhor nos fez nascer e nós estamos diante dele para aprender nele, para receber dele a salvação, a graça. E nós temos muito que celebrar diante de Deus nesses 3 dias. Amém? Será uma grande festa, onde vai ser um prazer receber os irmãos. E eu me alegro com isso. Amém? Eu quero, dando continuidade aqui ao culto, consagrar os dízimos e as ofertas. Eu quero ler um versículo da parte de Deus, que está em Malaquias capítulo 2, que diz: e agora, esta advertência é para você, sacerdote. Se você não der ouvido e não se dispuser a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei a maldição sobre você, e até amaldiçoei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque não propôstes isso no seu coração. Essa palavra, ela exorta a mim, como sacerdote, a honrar o Senhor, a fazer um momento de honrarias ao nome de Deus. Por quê? Porque essa palavra fala de um tempo em que o povo tinha acabado de sair da Babilônia. E lá na Babilônia não existia templos para adorar a Deus. Lá na Babilônia só existia sinagogas. E o povo não podia estar não podia oferecer nada a Deus nas sinagogas. Eles só ouviam a palavra. E depois que eles tinham sido libertos, eles estavam cultuando a Deus depois de estar diante de Deus e não ofereciam nada para adorar a Deus. Não honravam o nome do Senhor. Então Deus chama o sacerdote e fala: olha, vocês precisam lembrar o povo de me honrar, de me adorar. E esse momento é um momento em que nós instruímos a igreja a plantar a sua semente, a oferecer a Deus tudo aquilo que Ele pode estar na sua condição, ofertar, na sua condição de oferecer a Deus. Nós não ficamos aqui pedindo todo culto, toda hora, todo momento, mas todos nós temos a oportunidade de ofertar a Deus em algum tempo. Então eu quero convidar você que quer ofertar, dizimar, que você pegue na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Se você prefere fazer o Pix, nós temos aí o QR Code atrás das cadeiras, temos o QR Code aqui, você pode ficar à vontade. Mas eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé para a gente adorar a Deus nesse momento. Amém? Oferecer a si, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra.
Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós te exaltamos, Senhor. Consagramos ao Senhor os dízimos, as ofertas. Consagramos ao Senhor, Pai, e declaramos que o Senhor seja, Pai, sobre a nossa vida, que a nossa fidelidade possa marcar, Pai, esse tempo em que nós estamos diante do Senhor. Que não haja falta na sua casa, que não haja falta neste lugar, mas que nós possamos, ó Pai, oferecer ao Senhor a nossa semente, e que essa semente venha produzir aquilo que, Pai, que há necessidade nesse tempo, em nome de Jesus. O Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós já estamos terminando, eu quero me despedir dos irmãos, mas antes eu quero abençoar aqui a vida das pessoas que estão nos visitando. Amém? Quero orar por vocês. Amém? Em nome de Jesus. Gostaria que vocês se aproximassem aqui para me ungir vocês. Pode ser? Aleluia. Glória a Deus. Senhor, eu quero abençoar a vida dessas pessoas que aqui estão pela primeira vez, que estão aqui, ó Pai, sendo abençoadas pelo Senhor nessa noite. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela visita de cada uma delas, que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa trabalhar, abençoar a vida de cada uma delas, que ela